Meus amados irmãos, mais uma vez aqui estamos numa sexta-feira de estudo doutrinário. A nossa saudação, o mais fraternal e universalista possível, como diria ou como dizia o nosso sereníssimo grão-mestre Iocanã, a todos nossos irmãos de bandeira, os obreiros ecléticos, e aos nossos irmãos em humanidade, de todas as raças e crenças religiosas. Novamente, aqui estamos, utilizando os recursos tecnológicos para suprirmos a impossibilidade temporária de comparecermos aos nossos templos fisicamente e participarmos exercendo a nossa vontade, colocando em prática a vontade de buscarmos o convívio espiritual em ambientes sagrados, onde reina a graça de Deus. Mas como no momento isto não é possível, vamos suprindo essa carência, essa falta, através desse recurso que nos permite chegar a todos os nossos irmãos e levar um pouco desta comunhão ou desta união em comum dos nossos estudos doutrinários. Ontem foi quinta-feira, dia de Corpus Christi, em que a religiosidade, a comunidade religiosa, principalmente a católica, reverencia o corpo de Cristo, reverencia o corpo e o sangue de Cristo que se manifestam ou chegam até nós através do sacramento da Eucaristia. É uma comemoração que ocorre sempre 60 dias depois da Páscoa e é sempre comemorada numa quinta-feira, porque foi numa quinta-feira que o Divino Mestre Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, realizando a ceia simbólica com os seus discípulos. E como ele disse, todas as vezes que isto repetirmos, que o façamos em memória dele. Então, meus queridos irmãos, neste momento, vamos buscar a figura maravilhosa do Cristo, buscar que a presença de Deus, sempre presente em nossas vidas, neste momento nos ilumine, nos inspire, buscar a bênção espiritual do fundador desta instituição, o sereníssimo grão-mestre Iocanã, de Senhora da Conceição, a Divina Mãe, de Santo Antônio de Pádua, cuja imagem se encontra entronizada em nosso altar universal, como homenageado do dia 13 do corrente mês. E dos nossos instrutores individuais, solicitamos neste momento o amparo, a graça divina para cumprir mais uma vez esta tarefa espiritual da qual sozinhos jamais conseguiremos dar conta. Que Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, falamos no Cristo
pois Ele é a figura central em todas as nossas atividades espirituais. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E este é o título do livro que nós estamos estudando a cada sexta-feira. O livro de autoria espiritual de Emmanuel, através do seu instrumento maravilhoso aqui na Terra, chamado Chico Xavier. E o capítulo de hoje chama-se Acharemos Sempre. E ele está baseado numa passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E diz o comentário de Emmanuel: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. A caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porque o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procurarmos. Essa passagem do Cristo, que está em Lucas, está num contexto em que os discípulos pediram a Jesus, os discípulos de Jesus falaram e pediram para que ele lhes ensinasse a orar, assim como João Batista ensinara aos seus discípulos. E Jesus, neste momento, lhes ensinou a oração do Pai Nosso, como um modelo de oração. A oração que se tornou universal, ponto comum entre as mais diversas ramificações da doutrina do Cristo.
e lhes ensinou, neste momento também, a eficácia, o efeito real, verdadeiro, daquilo que nós pedirmos ao Pai. Assim como está muito bem delineado, muito bem explicado nos comentários de Emmanuel. Mas por que seria preciso orar? Seria para chamar a atenção de Deus para as nossas necessidades? Será que Deus, onipresente em nossas vidas, não sabe daquilo que nós precisamos? Será que Ele não enxerga as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas necessidades? Precisamos orar, não para que Deus se faça presente a nós, porque Ele está presente constantemente. É para que nós nos façamos presentes a Deus. É para criar em nosso interior a atmosfera, o estado psíquico, o estado vibratório espiritual, para que a graça de Deus, que jorra permanentemente do ponto central do universo e que atinge os mais recônditos páramos da sua criação, na sua plenitude, para que ela encontre em nós a receptividade e produza seus efeitos, os efeitos da graça de Deus. Somos nós que precisamos nos fazer presentes a Deus. Normalmente, com raras exceções, conseguimos criar essa condição de súplica, de conexão, motivados pelas nossas necessidades, sejam elas espirituais, afetivas, emocionais, de saúde. Quando a dor, em suas mais variadas manifestações, se aproxima do nosso lar, nos estimula a buscar essa condição de orar, de pedir, porque falta alguma coisa. Não encontramos no mundo, nem nos seres humanos à nossa volta, aquilo que nossa alma está pedindo e que somente Deus pode nos oferecer. Então, a necessidade é o gatilho, é o estímulo que nos leva às nossas buscas e a realizarmos os nossos pedidos. E por falar em necessidade, nós outros, obreiros ecléticos, e por que não dizer todos nossos irmãos que têm por hábito frequentar templos das mais diversas religiões e que neste momento estão impossibilitados de o fazer? Quanta falta estamos sentindo, quanta necessidade em nosso interior de estarmos nos templos, de participarmos de liturgias, de alimentar o nosso ser com as energias salutares que vivem nestes ambientes sagrados. E é interessante porque quando tudo isso estava ao nosso alcance, quantas vezes representou um fardo a responsabilidade de termos que comparecer a uma atividade, de termos que deixar lazeres, reuniões familiares para estarmos nos templos? Nós ecléticos, para vestirmos o nosso macacão de trabalho da Oficina Universal da Caridade,
e nos colocarmos à disposição da espiritualidade como veículos mediúnicos para atender os nossos irmãos sofredores. Quantas vezes deixamos de comparecer por motivos dos mais banais? Hoje, a falta dessa oportunidade, a falta dessa possibilidade nos faz avaliar o quanto vale em nossas vidas o direito de cumprir um dever sagrado. Continuando, a partir dessas faltas em nossas existências começamos a nossa busca, a fazer os nossos pedidos. E é imprescindível pedir, meus irmãos. Não pedir ajuda quando precisamos caracteriza orgulho, caracteriza vaidade, caracteriza que nós não encontramos em nós a resposta, mas também o nosso orgulho não nos deixa pedir a alguém. Autossuficiência, era essa a palavra que me faltava. Então, meus queridos irmãos, é imprescindível pedir, mas o texto hoje nos mostra que é fundamental saber o que pedir. Qual o objeto real do nosso pedido? É necessário buscar. Buscar significa quebrar a inércia, se movimentar, ir atrás. Mas nos alerta Emmanuel que do nosso estado interior, do nosso estado moral, dos nossos princípios como seres humanos, vai depender o que nós iremos encontrar. Pois, como falou aqui, sobre uma lei, é a lei da atração, que existe e que rege o universo, e que diz que semelhante atrai semelhante. Isto é uma lei de polaridade. Nós atraímos aquilo que nós consideramos que vai ser o melhor para nossas vidas. Se buscarmos nossa reforma interior, com certeza encontraremos caminhos para tal. Encontraremos pessoas que nos levem até uma escola de reforma, até uma escola espiritual. Amigos que podem ser encarnados e desencarnados, nossos anjos da guarda, que se o motivo que nos leva, que move a nossa busca, for digno, com certeza eles nos conduzem até o fim necessário, até o fim almejado, até o fim que vai atender essa necessidade do nosso ser. Agora, se buscarmos prazeres desordenados, se buscarmos crescimento, vida fácil por caminhos desonestos, iremos encontrar anjos da guarda? Iremos encontrar possivelmente ou fatalmente os caminhos que nos levem a encontrar apenas aquilo que satisfaça a nossa necessidade material. E, meus irmãos, os tesouros que nós devemos almejar, com certeza não são os prazeres mundanos, com certeza não estão nas coisas materiais, não está na riqueza, não está no conforto material, nas roupas caras, em viagens, em prazeres. Tudo isto se tornará um fardo pesado de carregar. Chegamos ao mundo sem nada a trazer. Sairemos dele sem nada material,
apenas levaremos conosco as nossas conquistas espirituais, as nossas conquistas morais. Então, refinemos a nossa búsqueda, refinemos os nossos pedidos, apontemos a nossa bússola para o caminho que vai nos trazer o crescimento, o desenvolvimento de virtudes, o que vai nos trazer uma dignidade espiritual. Conhece-te a ti mesmo, diz a sabedoria antiga. E conhecendo a nós mesmos, com certeza, nós conheceremos por antecipação o resultado da nossa busca. Meus queridos irmãos, o Cristo, esse ser maravilhoso, que deixando o seu mundo de origem, que as nossas pequenas mentes humanas são incapazes sequer de conceber alguma imaginação de como pode ser, tamanha distância espiritual, movido pelo amor a esta humanidade, da qual Ele é o condutor há milênios e milênios de anos, milhões de anos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito, Filho de Deus. E trouxe a sua doutrina para transformar o mundo, transformando o cerne da alma humana. Não veio ditar regras, não veio trazer compêndios de teologia complicados que a humanidade deveria seguir para poder chegar a Ele. Não veio mostrar conteúdo teórico. Ele veio mostrar o seu exemplo de como um homem encarnado neste mundo pode superar as suas deficiências, pode transformar o seu ser, pode deixar de ser um homem bruto, animal, irracional, agressivo, violento, orgulhoso, vaidoso, e se transformar num diamante, se transformar em ouro incorruptível, que realmente tem um valor digno perante Deus, capaz de conviver com seus irmãos sem agredi-los, física, verbal, emocionalmente, que saiba perdoar, que saiba dar a outra face, que saiba dar uma outra oportunidade, 2, 3, 1000 oportunidades aos seus irmãos. Ele, já talvez prevendo de que nós nos encontraríamos um dia, como aquela velha historinha das nossas infâncias, em que um gênio sai de uma lâmpada e oferece a um homem a possibilidade de pedir 3 desejos que seriam concedidos. Imaginem que situação difícil. O que faríamos nós com essa possibilidade? O que pediríamos? E acontece isso todos os dias da nossa vida. O gênio representa as possibilidades que nós temos, as oportunidades que nós temos a cada dia que o Sol se levanta neste planeta. As oportunidades de realizar
de transformar o nosso ser. Então o Cristo, com certeza, já previu que teríamos dificuldades naquilo que iríamos pedir e nos deixou uma fórmula. O melhor que podemos pedir, meus irmãos, a Deus é que seu reino venha a nós, o seu reino de amor, o seu reino de espiritualidade, o seu reino de dignidade, não as vantagens dos reinos deste mundo. Pedir a Deus que Ele nos dê o pão de cada dia, apenas o pão que precisamos para cada dia, o pão que alimenta o corpo e principalmente aquele que alimenta o nosso ser, o nosso espírito. Não que nos abarrote de pão, que dure um ano, que tenhamos que juntar em celeiros, apenas o pão de cada dia. Que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar àqueles que nos ofendem. Pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, não que nos livre da tentação. Não pedimos isso no Pai Nosso, pois as tentações são necessárias, são a prova de final de ano, para ver se nós realmente estamos aprendendo alguma coisa. Mas que Ele não nos deixe cair nas tentações. E finalmente, que Ele nos livre do mal tangível e intangível, daquele mal intangível que nós mesmos, por vezes, somos autores contra nós mesmos. Que melhor fórmula para pedir do que esta deixada pelo Cristo? E ainda como arremate, o que podemos buscar? O que seria o melhor a buscar em nossas vidas? Também o Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas chegarão por acréscimo. Meus queridos irmãos, nada mais tenho a comentar. Deixo aqui apenas a minha gratidão a todos, deixo a expressão mais sincera do meu ser, desejando a todos meus irmãos de fraternidade, sejam eles neófitos, adeptos, iniciados, a minha saudação e meu pedido ao grande arquiteto do universo, que todos se mantenham firmes, com muita fé. E a nossa saudação, em nome desta instituição, Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, onde está implantado o primeiro santuário essênio do Brasil e das Américas, a nossa saudação espiritual para todos nossos irmãos em humanidade, a quem também desejamos coragem, fé, esperança, pois o Cristo está conosco. Que Deus seja louvado. E a nossa prece final, a nossa gratidão eterna a Deus nosso Pai, nosso Criador, razão única pela qual aqui estamos,
participando da existência. A nossa gratidão eterna ao Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. A nossa gratidão ao venerável Mestre Iocanã, nosso mestre e condutor. E a todos os mestres espirituais que conduzem nossos destinos neste mundo. Termino com uma pequenina oração sufi, como nós falávamos sobre busca, que diz assim, espero me lembrar: Deus, meu Senhor, se eu te busco pelo desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, atira-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Amém.